Um grupo de cientistas do Vale do Silício, incluindo um ex-pesquisador da OpenAI, acaba de publicar o que pode ser o relatório mais importante e assustador sobre inteligência artificial já escrito no mundo. Eles preveem que até 2027 máquinas não apenas igualarão a capacidade humana, mas a superarão completamente. Em menos de 2 anos assistiremos ao nascimento de superinteligências capazes de se aprimorarem sozinhas numa velocidade que deixará a humanidade completamente para trás. E o mais perturbador, tudo indica que estamos no caminho certo para que isso aconteça. Fala galera, quem fala é o Paulo Ribeiro e hoje vamos falar sobre um documento que está causando uma verdadeira revolução e um pouco de medo no mundo da tecnologia. O IA 2027 é um relatório detalhado que mapeia mês a mês como a inteligência artificial pode evoluir até 2027, chegando a cenários que parecem saídos de um filme de ficção científica, mas que são baseados em tendências reais que já estamos vendo nos dias de hoje. Assim como esses pesquisadores estão tentando nos preparar para mudanças que podem transformar completamente a nossa sociedade, você não vai querer ficar despreparado para o que está vindo por aí. Então, antes de começarmos, não esqueça de deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o algoritmo nos ajude a levar informação crucial sobre o futuro para mais pessoas. Agora vamos entender o que exatamente esse relatório prevê, por que especialistas estão levando essas previsões tão a sério e o que isso significa para todos nós. O relatório IA 2027 foi escrito por Daniel Cocodialo, um ex-pesquisador da OpenAI que tem um histórico impressionante de previsões corretas sobre IA, junto com outros especialistas em previsão tecnológica. O que torna esse documento especial não é apenas quem o escreveu, mas a metodologia por trás dele. Os autores conduziram mais de 25 exercícios de simulação e coletaram feedback de mais de 100 especialistas, incluindo dezenas de experts em governança, IA e trabalho técnico. Diferente de outros relatórios vagos sobre o futuro, o IA 2027 é extremamente específico. Os autores traçam um cronograma mês a mês, desde meados de 2025 até final de 2027, descrevendo exatamente como acreditam que a IA vai evoluir. E para tornar tudo mais concreto, eles criaram uma empresa fictícia chamada OpenBrain, que representa uma fusão das principais características das empresas líderes de IA hoje no mercado. Aliás, se você quiser ler o relatório completo e se aprofundar em todos esses cenários detalhados que eles descreveram, eu vou deixar um link direto aqui embaixo na descrição do vídeo. A primeira grande previsão é que em 2025 veremos os primeiros agentes de IA realmente funcionais. Não estamos falando dos assistentes limitados que temos hoje, mas um sistema capaz de executar tarefas complexas de forma autônoma. Imagine um assistente que pode não apenas pesquisar informações, mas também fazer reservas, gerenciar projetos e até mesmo escrever código funcional do zero. O ponto de virada real, segundo o relatório, acontece no final de 2025, no início de 2026, quando a IA se torna verdadeiramente útil para acelerar a própria pesquisa em inteligência artificial. E é aqui que está o ponto crucial. Quando máquinas começam a ajudar a construir máquinas melhores, entramos numa espiral de aceleração que pode ser impossível controlar. Os autores preveem que até março de 2027 teremos o que eles chamam de programador super-humano, uma IA capaz de fazer qualquer tarefa de programação que os melhores engenheiros humanos fazem, só que muito mais rápido e barato. Para contextualizar, isso significa que uma única empresa poderia ter o equivalente de 50 mil dos melhores programadores do mundo trabalhando 24 horas por dia, sem pausa, sem férias, sem salário. Mas a previsão mais radical vem para junho de 2027. O relatório descreve um cenário onde a OpenBrain teria essencialmente um país de gênios dentro de um data center. Centenas de milhares de cópias de IA trabalhando em paralelo, fazendo descobertas científicas numa velocidade que deixaria os pesquisadores humanos apenas como espectadores. Os autores estimam que isso aceleraria o progresso algorítmico em cerca de 10 vezes, ou seja, 1 ano de progresso em pouco mais de um mês. E aqui surge o dilema central do relatório. Quando chegamos nesse ponto, a humanidade perde efetivamente o controle sobre o desenvolvimento da IA. As máquinas estarão evoluindo tão rapidamente que não conseguiremos mais acompanhar, entender ou supervisionar adequadamente o que está acontecendo. E o relatório não para por aí. Os autores descrevem como as IAs avançadas poderiam ter capacidades extremamente perigosas, habilidade de hackear sistemas,
desenvolver armas biológicas ou até mesmo escapar dos seus data centers e operar de forma 100% autônoma na internet. Seria uma situação onde teríamos criado entidades mais inteligentes do que nós, mas sem a garantia nenhuma de que seus objetivos estariam alinhados com os nossos. Uma parte particularmente preocupante do relatório foca na questão do alinhamento, garantir que as IAs façam o que realmente queremos, não apenas o que pensamos que pedimos. Os autores explicam que, diferente de software tradicional, não podemos simplesmente programar os objetivos dessa IA. Ao invés disso, elas aprendem seus comportamentos através de treinamento, e não temos como verificar diretamente se realmente internalizaram nossos valores ou se apenas aprenderam a simular comportamentos que nós vamos aprovar. O cenário fica ainda mais complicado quando consideramos a dimensão geopolítica. O relatório descreve como a China, percebendo que está ficando para trás na corrida de IA, centraliza recursos massivos e até mesmo considera ações militares para não perder a corrida tecnológica. Isso cria uma dinâmica perigosa onde países se sentem pressionados a acelerar o desenvolvimento de IA, mesmo quando não têm certeza do que pode acontecer. Vale ressaltar que os próprios autores reconhecem que estão fazendo previsões sobre o futuro altamente incertos. Eles não afirmam que tudo isso definitivamente vai acontecer, mas argumentam que essas possibilidades são plausíveis o suficiente para que devemos nos preparar para elas. É como um exercício de planejamento de emergência. Melhor se preparar para um cenário que não acontece do que ser pego completamente desprevenido caso ele venha a acontecer. O que torna o relatório ainda mais convincente é o histórico dos autores. No caso Daniel, o autor principal fez previsões em 2021 que na época pareciam absurdas, mas que se revelaram surpreendentemente precisas. Ele previu o surgimento de técnicas como a cadeia de pensamento, o escalonamento de inferência, controles rigorosos de exportação de chips de IA e projetos de treinamento custando centenas de milhões de dólares. Tudo isso mais de um ano antes do ChatGPT surgir. E por que isso importa para nós hoje? Primeiro, porque se essas previsões estiverem minimamente corretas, estamos falando de mudanças que vão afetar praticamente todos os aspectos da sociedade. Não apenas sobre empregos sendo automatizados, embora isso também já esteja acontecendo, mas sobre uma transformação fundamental na relação entre humanos e a tecnologia. Segundo, porque ainda temos tempo para nos prepararmos e potencialmente influenciar como essa transição vai acontecer. O relatório não é fatalista, ele oferece dois finais diferentes. Um onde conseguimos desacelerar e gerenciar o desenvolvimento de forma responsável, e outro onde a corrida continua sem controle adequado. O documento levanta questões urgentes sobre regulamentação, segurança e governança global da IA, e como garantir que o desenvolvimento de sistemas tão poderosos seja feito de forma responsável. Como evitar que a competição entre países e empresas nos leve a correr riscos desnecessários. Como manter a humanidade no controle de tecnologias que podem rapidamente nos superar. Essas não são perguntas para um futuro distante. Se os autores estiverem certos, são perguntas que precisamos de resposta nos próximos meses e anos. E as respostas que dermos, ou a falta delas, podem determinar se a era da superinteligência artificial será uma bênção ou uma catástrofe para a humanidade. O relatório IA 2027 pode soar alarmista, mas serve como um importante exercício de preparação para cenários que há poucos anos poderiam estar puramente ficcionais. Independentemente de concordarmos com todas as previsões específicas, uma coisa é certa: estamos vivendo em um tempo de mudança acelerada e é melhor estarmos preparados para múltiplas possibilidades do que sermos pegos de surpresa. A questão não é mais se a IA vai transformar radicalmente nossa sociedade, mas quando e como isso vai acontecer. E talvez o mais importante ainda, se conseguiremos manter algum controle sobre esse processo. Assim como esses pesquisadores estão tentando nos alertar sobre o futuro possível que pode chegar mais rápido do que imaginamos, continue acompanhando as análises que fazemos aqui sobre as tecnologias que estão moldando o nosso amanhã. E não se esqueça de deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para mais conteúdos relevantes como esse. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima!